polémica, que é este aqui. Quem é Anderson Mário, além do artista que nós conhecemos, na primeira pessoa? Deixa-me dizer que sou Anderson Caquepa Sassango Mário, filho do senhor Vitorino e da dona Olga. Sou, além de músico, sou também pai de família, sou irmão mais velho, irmão mais novo também, sou camponês, que é uma das minhas áreas favoritas também, e sou um jovem errôneo como qualquer um outro. Maravilha, maravilha. Clayton M, seja bem-vindo. Na primeira pessoa, para quem conhece, simplesmente o hitmaker, não é? É assim que se diz na gíria popular angolana. Quem é o Clayton M na primeira pessoa? Rafael De um Elias. artista para outro artista. Rafael Elias Manuel é o meu nome, um cidadão angolano e uma super estrela. Para quem pretende ver-se inspirado pelo seu processo de afirmação pessoal e profissional, qual é a identidade do Anderson Mário, além do artista, o exímio artista que conhecemos? Do que é feito? Olha, começando a nível artístico, que é o primeiro contacto que a sociedade teve comigo, né? Foi artisticamente. Deixa-me dizer que eu identifico-me com primeiro a educação cristã e a educação parental. Por quê? Porque eu tenho de alguma forma ter medo com o conteúdo que eu vou levar para as pessoas a nível artística, porque a nossa arte acaba abrangendo. Eu não vou mentir, isto está extremamente alto, mas o tom de voz, eu sei que tem muitos fãs a verem que não se pode falar mal, ou não se pode dizer nada que não seja positivo, mas ouvir esta voz aqui durante muito tempo deve ser complicado, muito complicado. Agindo muita gente e de alguma forma influenciando no seu comportamento dentro de Estou a falar da voz, atenção, estou a falar da voz, não estou a falar da pessoa. casa como fora. As nossas músicas são também um guia. Então, como é um legado que eu pretendo deixar para os meus sucessores, né? Então eu preciso de alguma forma levar conteúdos que acabam auxiliando a educação que os pais vão dar em casa. Isto aqui é um corte de uma conversa que houve aí, que acho que aqui o jovem aqui da Boina deve ter dito algo que não devia, ou deu simplesmente a sua opinião e está a ser cancelado. Cancelado basicamente algumas pessoas ali a queixarem-se dele. Mas o curioso é, tipo, não percebo deste programa, não sei quem é quem, não sei o que é que se trata. Vejo que as jovens em destaque, que pegam nos jovens que estão a fazer sucesso, têm seguidores, e colocam aqui a ter uma conversa. A minha questão é, quem são estes dois senhores aqui de fato? Fazem parte também deste projeto ou são manequins que ficam parados enquanto este faz as perguntas todas? Vamos ver. E a nível pessoal, é mais para inspirar-me mais no prover para a família, né? Que é um campo que eu preciso educar o meu filho, a ensiná-lo que é importante ser um provedor, porque, na verdade, se tu não tens essa veia de prover em casa, vais ter muita dificuldade de ser um marido com decisões fortes dentro de casa. Então, para ser um bom pai, eu acho que devemos começar ali. Tem que ter um poder, o primeiro poder dentro de casa, acho que é provisar. Então, sou inspirado por essas coisas. Anderson Mário, muitíssimo obrigado. Clayton M, do que é feito? O que é que tem por dentro digno de inspirar e gerar influências positivas na sociedade angolana? Espero bem que essa música seja deste canal. Mas os cortes interessantes, epá. Olha, a sociedade conhece-me como artista, é assim que eu me posiciono. Hoje eu vim partilhar um bocadinho daquilo que é o meu lado artístico, como Clayton M, porque na verdade as pessoas olham para mim e têm-me como uma referência, graças a Deus, porque chego a impactar de forma positiva na vida dessas pessoas. Hoje em dia, a partir dos nossos trabalhos, a partir da nossa arte, já conseguimos influenciar um montão de pessoas. Há pessoas que dizem, olha, eu quero ser como o Clayton, eu gostava de ser como o Anderson. Então, nós, nas vestes de artistas, devemos ter essa responsabilidade em tentar passar conteúdos que possam agregar muito, mas muito valor naquilo que é a nossa sociedade. E eu, como fazedor da arte, não fico de parte, tenho a necessidade e o dever de ir à busca de conhecimento de forma constante, me capacitar a cada dia que passa e me tornar um gigante naquilo que eu faço. Por isso é que nós vamos defender a arte com unhas e dentes, porque é isso que nos identifica, é isso que nos faz, é isso que faz de mim o Clayton M, a arte. Aquela tua música boa precisa de um videoclipe. Aquele teu evento
Pego para já te em contacto assim que Anderson Mário, e depois profissional, muitos são os desafios em que nós estamos acometidos. Quando é que percebeu que era necessário e indispensável assumir a responsabilidade sobre os seus atos e que determinou a personalidade que conhecemos hoje? Quando é que percebeu isso? Em que circunstâncias é que se dá? Pronto, eu acho que, a princípio, os meus pais perceberam por mim por conta dos chicotes, né? Porque a responsabilidade a um filho deve ser atribuída e não exatamente deixar que o filho descubra qual é a sua responsabilidade enquanto criança, mas deve-se desde pequeno educá-lo até a escolher a responsabilidade e a saber medir com a régua, né? Por Exato. exemplo, é o que a minha mãe diz A parte sempre. que lhe cabia. Exatamente. Exato. Então era do tipo termos o cuidado para não medirmos a vida dos outros com a nossa régua e nem medir a nossa vida com a régua dos outros. Exatamente. Porque Ok. isso depois coloca a nossa vida social em um constante debate E e conflitos, competição de conflitos, que depois acaba colocando a moralidade numa prateleira onde exatamente o bom discurso acaba sendo a verdade e não exatamente acréscimo para as outras ideias. Então, acabei descobrindo muito cedo, os meus pais incumbiram isso a mim desde criança. Obviamente que, como na adolescência, houve sempre algum extravio de comportamento, porque eu próprio, né? Mas depois concentramos-nos e pronto, e agora vou levando, seguindo o legado que é o que foi E deixado aplicando o para nós. mesmo princípio para com o seu Exato. filho, né? Os teus filhos. Clayton Emma, quando é que percebeu que era a altura de assumir a responsabilidade daquilo que lhe cabia, enquanto indivíduo? Na verdade, foi desde muito cedo. Pouca gente sabe, mas eu sou filho único dos meus pais. Então, já desde muito cedo eu acarreto essa responsabilidade de que tudo que eu fizer atinge de forma direta os meus pais. Então, talvez seja isso que faz com que eu ganhasse maturidade. Isso é que é uma boa base familiar, quando tu tens a noção que os teus pais, naquela ação que tu estás a ponderar se deves ou não deves tomar, os teus pais não estão de acordo ou não é algo que foste educado a. Por exemplo, se deparares com uma situação em que estão a roubar, uma das primeiras coisas que passa pela cabeça, parecendo que não, são os teus pais. Os teus pais, a educação que eu tive, será... devo fazer, se bem que eu quero comprar aquela coisa, mas se eu roubar posso ir preso, e a minha mãe e o meu pai sempre me chamaram a atenção das consequências disto. A educação é muito essencial, é o alicerce de qualquer ser humano. Maturidade de forma muito prematura, posso assim dizer, e isso se refletiu também na minha arte. Desde o momento que eu comecei a sentir que tenho uma responsabilidade social com tudo que eu falo, com tudo que eu faço, acabou por pesar também. Então isso acabou por moldar todos os meus comportamentos mediante a sociedade. E hoje em dia, com a exposição a nível internacional, Redobra o cuidado, né? a responsabilidade tem aumentado a cada dia que passa. Eu tenho a responsabilidade de educar o filho do Anderson, porque ele já consome as minhas músicas. Do mesmo jeito que o Anderson também terá a responsabilidade de educar os meus filhos de forma indireta. Porque por intermédio da arte, tudo aquilo que a gente faz se reflete naquilo que a gente coloca no mercado. Então não tem como separar o Clayton M do Rafael e não tem como separar o Rafael do Clayton M. Mas esses tios que estão aqui vão falar, não vão falar? Ambas são a mesma pessoa. Se o Rafael for mal educado, o artista Clayton M será mal educado. Então todo aquele filtro que a gente adquire durante a nossa trajetória faz com que a gente ganhe responsabilidades e tenhamos essa noção de que tudo que a gente vai colocar no mercado vai surtir efeito tanto positivo como negativo. Então eu acho que a música deu-me essa responsabilidade. O facto de eu ser também um filho único, ganhei também essa responsabilidade. E ambas caminharam juntas, todos alinhados no mesmo propósito, e estamos aqui, continuando com a mesma responsabilidade até a gente atingir o globo. Muito tempo. Anderson Mário, como é que nós podemos mudar este quadro? Quer contribuir naquilo que lhe inquieta ou quer dar-me subsídio? Isso é que é bom trabalho, hein? Ficar ali sentado enquanto os outros falam. Só precisas vestir um fato e ter um copo de água à frente. Relativamente a possíveis mudanças, como é que nós podemos trabalhar a consciência do jovem, a perceber o processo e perceber que o Anderson Mário não se fez num dia? O que é que lhe preocupa olhar para a nossa juventude? Para essas conversas aqui, eu percebo que existe a necessidade para aqueles menos instruídos. Não quer dizer menos instruídos porque até parece mal, mas aqueles que idolatram pessoas, acho que de facto isso é um bom conteúdo para eles. Mas não sei.
entrevistas em que tu estás lá a massajar o ego do artista e o artista está a utilizar o politicamente correto, mesmo que seja verdade, atenção, atenção, mesmo que seja verdade tudo aquilo que está a dizer, epá, eu acho que é mesmo. Então, quanto tempo é que tu descobriste que tinhas um talento? Eu, desde cedo que eu descobri que eu tinha um talento imensurável, porque já me dedicava muito desde pequeno, que eu tive uma educação fenomenal por parte dos meus pais. A minha família sempre foi consistente na educação, eu sempre tive umas situações, mas sempre fui uma pessoa muito bem cuidada. E as pessoas que idolatram, tipo, oh, uau, uau, uau. Mas para quem já tem alguns anos de vida, já ouviu esse discurso muitas vezes, pá, não há nada de novo, mas segundo sei, o Clayton, exato, disse qualquer coisa aqui que tornou-se viral. É isso que eu estou à espera, né? Olha, eu Onde acredito... vocês se forjaram e são referências nacionais. Sim, E essa coisa de enaltecer uma outra pessoa acaba por criar quase que um endeusamento que eu não sou muito não sou muito a favor, mas pronto. eu acredito que a mudança social é muito complicada hoje em dia, porque todos os padrões foram invertidos, todos. Hoje em dia, se fores ver, a verdade precisa ser explicada e a mentira é aceite. Hoje em dia, se você for ver, Sem dúvida. a rapidez com que a sociedade vai andando faz com que acreditemos que a mentira é o que realmente funciona, porque imagina, porque nós já não vivemos do que é, vivemos do que podemos mostrar. Então isso é a perigosidade na sociedade. Eu concordo totalmente com o que foi dito aqui no painel. Portanto, a título de acréscimo, eu acho que devemos começar ao nosso lado. Devemos começar por quem está na nossa esquerda e Iniciativas por quem está desta na nossa natureza têm o seu direita. valor? Exatamente, tem muito valor. Por quê? Porque se nós começarmos a Tem o seu valor. ao nosso lado, devemos começar por quem está na nossa esquerda e Iniciativas por quem está desta na nossa natureza têm o seu direita. valor? Exatamente, tem muito valor. Porque Para quê? Não era melhor esperar o elogio? Porque certamente ele ia dizer, é preciso estar a... Por favor, dá-me elogio. Porque se nós começarmos a disparar para frente, os que estão de lado, em algum momento vão começar a se perguntar por que estamos a matar este inocente que está à frente. Porque a guerra é assim, né? Você precisa primeiro explicar aos que estão ao lado por que estão a guerrilhar, por que vamos ter que ter a necessidade de matar as outras pessoas. Porque se você Literalmente não explica, falando, né? Exatamente. Porque se você não explica aos que estão ao lado, eles em algum momento vão olhar para ti e dizer, É fácil. esse cara aqui está a matar ali, então devemos saber por que vamos ter que ter a necessidade de matar as outras pessoas. Porque se você Literalmente não explica, falando, né? Exatamente. Será literalmente ou hipoteticamente falando? Literal, acho que também pode ser literário, mas acho que é hipoteticamente, mas pronto. Porque se você não explica aos que estão ao lado, eles em algum momento vão olhar para ti e dizer, É fácil. esse cara aqui está a matar ali, então devemos saber, se calhar tem alguma coisa ali. Melhorar o posicionamento. Exatamente. Então eu acho que devemos começar ao lado de nós. Devemos começar dentro da nossa casa, nos nossos vizinhos e tentar trazer. Está aqui, é ao pé da letra. Pá, não é ao pé da letra que matar as pessoas, hipoteticamente falando. Transcender, porque assim conseguimos criar uma comunidade bem mais forte a nível pensamental, né, a nível psicológico e a fim de tentar mudar a sociedade. Clayton M, passo para si. Faltam boas referências para exercerem alguma influência positiva nos jovens? Foi isto que ouvi. Vamos lá ouvir. Tentar dissecar isso que nem pessoas que absorvem informação, mastigam, pensam e depois dão opinião. Não vamos estar só a dizer, porque não, porque... Vamos ver. A nível psicológico e a fim de tentar mudar a sociedade. Clayton M, passo para si. Faltam boas referências para exercerem alguma influência positiva no jovem que está nas condições dos subsídios emprestados aqui no painel? Acho uma presunção enorme os autoelogios quando estão a falar por uma terceira pessoa. Boas não, faltam muitas referências. Eu acho que muitas das vezes nós olhamos para o problema atual, principalmente da minha geração,
E eu não Com sou a qual tipo- estamos a Exatamente. dirigir este Mas conteúdo. eu não sou o tipo de pessoa que simplesmente olha para o problema sem querer olhar para as causas dos problemas. Então, muitas das vezes, há jovens que se submetem a passar por essas situações de forma desagradável, né? Mas por intermédio ou por influência de outrem. Porque o que acontece? Nós também não temos muitas boas referências no mercado. Os jovens estão com escassez de referências. Nós queremos exigir que os jovens que estão a se enriquecer de forma estranha venham justificar, quando nós sabemos que muitos dos adultos que nos inspiram também não conseguem justificar. Então criamos uma sociedade de injustificáveis. Logo, essa é uma corrente que vai continuar mais e mais e mais anos. Como é que podemos mudar este quadro? É a Como é, razão que da nossa podem, existência. como é que podem mudar esse quadro? O doutor, Terminar com a doutor- ostentação barata. o doutor explicou muito bem. A questão da pressa faz com que muitos queiram mostrar o que não têm, porque têm que justificar e agradar uma certa sociedade que está nem aí para ti. Porque tu queres agradar eles, mas quando te veres down, eles não vão estar aí para ti. Então é importante que primeiro tenham responsabilidade, por outra, equilíbrio emocional é muito importante. As Esse chaval aqui, sempre quando eu ouço a falar, o chaval é assertivo. Posso não concordar ligeiramente, mas isso é normal, porque também temos idades diferentes e realidades diferentes. Mas gosto das intervenções dele. famílias pecam muito nisso. Nós olhamos para a sociedade, mas esquecemos que a sociedade é feita por família. A base é a família. Lá está aquela conversa que já tivemos naquele react que fizemos atrás. E muitas famílias hoje em dia não têm a preocupação de prestar atenção numa criança. Por isso é que o Michael Jackson, durante muito tempo, preocupou-se com a questão das crianças. É aí onde nós temos que focar. Vai para as casas hoje em dia e tu vais notar como é que as crianças são tratadas e são criadas. Sem atenção, há pais que preferem mandar a babá na reunião do colégio do que ele ir, porque ele está ocupado com o trabalho. Não quer dizer que não se trabalha, porque tem que sustentar uma família. Mas é importante que quando tu vais direcionar segundos para poderem adquirir responsabilidade da tua criança, tenha certeza que realmente aquela pessoa é competente e tem capacidades intelectuais para tal. Porque não pode simplesmente escolher pessoas augures e vai lá tomar a responsabilidade de fazer o meu papel. Quando tu, pai, deves acompanhar de forma constante o crescimento da tua criança. E eles pecam muito. Ele nem tem filho, hein? Ele nem tem filho, mas foi extremamente assertivo, na verdade. Nesses aspectos. E segundo, a questão da globalização é inevitável. A internet vai estar aí para todos, mas tem de ter a maturidade e intelectualidade suficiente para lidar e filtrar todos os conteúdos que vêm da internet. Eu noto que muitas das vezes nós atiramos sempre a culpa aos outros, mas nunca assumimos as nossas próprias responsabilidades. Maravilha. Não podemos estar sempre a culpar, devemos também assumir as nossas próprias responsabilidades. Muito bem, muito bem. Anderson Mário, o que é que está... Eu acho que a fama deste chaval aqui, obviamente é pela música, mas é pela postura e as abordagens que ele tem sobre vários tópicos, várias questões levantadas quando ele participa nesses podcasts. E é isso é que os artistas têm que trabalhar. Ok, fazes um hit, está-se bem, mas qual é que é a tua postura, qual é que é o teu pensamento sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro? A maior parte dos artistas sabem de facto fazer uma boa música, mas como personagens, como seres pensantes, zero. A maior parte deles nem a básica concluiu. Com isso não estou a criticar, muito menos a dizer que são menos pessoas. Mas lá está, ser artista vai muito para além de produzir hits. Porque depois quando acabam os hits, sobra o quê? Sobram o quê? Vou ter sempre hits, está bem. Está aqui a falhar. A família tem sabido ou não desempenhar com o seu verdadeiro papel? É uma questão de falta de referências ou uma questão de orientação? Estamos a pecar em que aspecto? Olha, eu acredito Podes contribuir também muito, na questão... sim, Mas eu estou a sentir aqui uma certa rivalidade de quem é que fala mais bonito entre os dois. Um remata, outro... Em termos de cotação ou contagem, acho que o da Boina está a ganhar mais do que da esquerda. sim, Principal, a título da família. de contributo Certo. ao que o Dr. Venâncio disse, nós temos sim uma sociedade dos nenézinhos, mais o nenê bebê pequeno. Por quê? Porque estamos a formar, ou a sociedade vem formando pais-mãe. Explica-nos bem isso. Que é aquilo, imagina, o pai que pede perdão ao filho porque o ralhou e o filho não gostou. Imagina que o teu filho deixou cair um copo, né? E você orientou, olha, não pega nesse copo. Ele ainda assim pegou no copo e deixou cair, partiu, você deu-lhe uma palmada na mão, ele foi chorar e ficou o dia todo nervosinho porque o papai bateu e mais tarde você vai no teu filho e fala, desculpa, o papai só bateu porque... Opa, o que é que estamos a criar? Não concordo. Não concordo. Não concordo.
saber admitir os erros também é saber mostrar aos nossos filhos que também somos seres falhos, falhamos, e há momentos que eles terão razão e há momentos que nós teremos razão. Ser simplesmente pessoas que dizem, olha, fizeste mal, palmada, acabou. A minha questão é, quando nós falhamos, como é que avançamos aqui? Ok, erramos, como é que avançamos daqui? Como pais, gritamos, ou vamos dizer que somos sempre deliberados em todas as intervenções que tivemos com os nossos filhos. Naqueles momentos que gritamos com eles e eles disseram não, por exemplo, se nós dissermos onde é que está aquilo que tu, ou onde é que está o teu casaco, começamos a gritar, a discutir, e isso acontece com qualquer pai. Perdeste, etc. E começa a discutir, a gritar, ou a ralhar, e depois vocês vão à vossa vida. Mas depois os vossos filhos pegam no casaco, o casaco estava no vosso quarto. O que é que dizemos? Deixa o vosso critério. Criar na mente dessa criança, estamos a criar na mente dessa criança que existe um gatilho para o meu pai recuar na sua decisão, que é eu me isolar, eu chorar, ou eu fazer chantagem emocional. O que eu acredito... Também percebo o que é que ele está a dizer, mas colocar o teu filho em xeque, que terá sempre medo, mesmo quando ele está certo, não é saudável. Por isso é que existem duas vertentes dentro de casa, que é a mãe e o pai. A mãe é a cuidadora, aquela mais amável, aquela que vai fazer carinho. Mas o pai é aquele que não recua muito. Mas isso sou eu também, pronto, que eu, obviamente, com a minha situação, a minha circunstância, faz-me pensar totalmente diferente, não é? Porque essa ideia que o pai é mais firme nas abordagens, é o homem que pouco fala, mas muito manda, sentimentos, fala com a mãe, está tudo bem. Como é que ela vai conhecer uma vertente diferente dos homens se o homem está a tentar ainda associar-se ao estereótipo que está assignado aos homens? É complicado, pá. Eu conheço muitos pais que são exatamente o oposto das mães. São exatamente do conceito que ele apresentou aqui. Então, basicamente, são homens que são carinhosos, são brincalhões e etc. E as mães são mais firmes. Eu conheço. Assim vamos dizer o quê? Que o conceito é conforme a melhor educação aquela criança receber. Eu pelo menos vejo por esse prisma. A autoridade Exatamente. E às vezes o exercer a nossa inteira autoridade, às vezes inclui lá o estar errado também. Mas não significa que nós devemos recuar na nossa decisão. Isso acrescentado ao que o Cleiton também disse sobre termos falta de referência, o que na verdade acontece é o quê? É que nós temos os mentirosos, que quando vão te contar a história são felizes. Olha, deixa-me te contar aqui como é que eu saí do 0 a 1 milhão em X tempo. Ele todo alegre. Hoje em dia eu tenho isso, tenho aquilo. E tens o que realmente saiu do 0 a 1 milhão em muito tempo a chorar. Eu, quando estava a sofrer, ou seja, você está a passar para aquele que está naquela realidade onde você saiu, a seguinte informação: estás mal, precisas sair dali urgentemente. Precisas de um caminho rápido para você se livrar, porque eu também já vivi aquilo. E eu passei mal, eu até quando me lembro choro. Por que você chora? Se todo aquele processo que você viveu trouxe-te até onde você está. Então por que você não conta a tua tristeza com alegria? Porque realmente quando você vive uma realidade precária, você não a vive com a tua mentalidade rica. Você vive com aquela mentalidade precária. Então você suporta, aquela é a tua realidade. Você não põe na tua cabeça, eu sou muito pobre, por que eu sou muito pobre? Não, você fala, não, eu sou uma pessoa. E eu sou boa pessoa porque eu estou a lutar para ter uma vida melhor. Então é essa a informação que devemos passar. A falta de referência vai também em caso disto, porque nós temos os que realmente fizeram acontecer num longo período, mimosos, e temos os que não fizeram acontecer, mas têm uma boa história para contar, e realmente é assim que funciona. Eu acredito no que me contaram alguma coisa que me agrada. Então eu acho que e criamos aqui também uma sociedade totalmente fragilizada, exatamente. Né? Olá, sejam bem-vindos ao Passatempo Minuto de Fama. O nosso Não há muita coisa que eu possa apresentar aqui sobre isto, pá. Isto, quando são pessoas que sabem, são pensantes, são pessoas inteligentes, não há muito que eu possa acrescentar. Deixa eu ver aqui se houve mais algum vídeo sobre o tema. Acho que houve uma parte que ele disse que os angolanos são preguiçosos. É isto que eu estava à procura. É isto aqui. Vamos lá ver. Adicionou agora às... Não, 2 dias.
Quando as pessoas pensam, são bastante ponderadas naquilo que dizem. Dificilmente eu vou discordar, mesmo que não concorde com a ideia. Anderson Mário, deixa-me lhe ouvir. O que é que a juventude... Cleiton M, peço desculpa. O que é que, ao olhar para o conjunto de desafios que foram aflorados... São dois magros, os dois têm rasta ou não têm os dois rasta? ...cá na mesa, o que é que acha que a juventude deve parar de fazer para o seu aperfeiçoamento, para alcançar o sucesso que vocês, enquanto referências convidadas a partilhar a vossa experiência, o que é que o jovem que se quer afirmar, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional, deve parar de fazer? E buscar sugestões em pessoas que têm sucesso de forma constante e buscar opiniões... A questão da ostentação, desta querer viver rápido, o que é que se... Não, mas esse é o conselho que eles buscam nas ruas. É a referência que eles buscam nas ruas. Tem muita gente que nem tem um pai como um modelo exemplar. Aí como... Isso foi forte, hein? Até ouviu-se ali no fundo. Isso foi extremamente forte. A minha mãe é exemplo disso, por isso é que eu sou reflexo daquilo que o meu pai e a minha mãe é. Isso é visto nas minhas abordagens, na forma como eu faço a minha arte. Isso se espelha. Agora, os que não tiveram oportunidade de ter, se vão à busca de alguém que possa lhes influenciar, que vão à busca de pessoas que realmente agregam. Só que as pessoas que realmente agregam são vistas como chatas. Por quê? Porque nós jovens não temos paciência de adquirir conhecimento. Nós somos autistas no nível 6, primeiro. Somos preguiçosos. Não gostamos de trabalhar. O angolano não gosta. Tipo, nós jovens na minha geração... Alguns angolanos. Não, estou a falar, nós jovens na minha geração... Entre eles estão vocês, né? Sim, nós jovens na minha geração não gostamos mesmo de trabalhar. Nós temos preguiça do trabalho, mas queremos o sucesso rápido. Eu quero andar com um Lexus, mas não sei qual é o processo de poder obter um Lexus. Porém, existem fases. O que acontece é que muitas vezes nós queremos viver vida de pai ou vida de tio, num corpo de criança, e não justifica. É isto é que está a causar a comoção toda, estão todos a chorar. É isso é que estão todos a chorar. Se ele é jovem, está a falar num ponto de vista de um jovem, vão dizer já que ele é privilegiado, ele não pode falar por outros jovens. Pá, eu acredito que há jovens hustlers que estão nas ruas a vender água, a vender cenas e estão atrás do deles, né? E têm poucas probabilidades de conseguir um bom trabalho, mas tentam se safar, zungar e etc. Mas não é razão para ficarem tão ofendidos, meu. Mas pronto, quem sou eu? Deixa-me só ouvir o Anderson. Também já está calado há algum tempo. Também já a correr com o tempo. Não gostou da frontalidade do jovem da boina. A igreja, e nas suas palavras preliminares, falou que é questão e acredita muito nessas crenças. A igreja, a escola, a família tem um papel preponderante na constituição da personalidade do indivíduo. Como é que olha para a atuação desse triângulo? Igreja, escola, família. Estão verdadeiramente a orientar o jovem rumo a uma melhor inserção ou pelo menos ao amadurecimento das suas competências enquanto cidadão? E é transversal para os quatro também. Sim. O mal espalhou-se e a meta estendeu-se. Por quê? Porque o mal agora está em todo lado. Está até onde não devia estar. Imagine que é tão importante acharmos, por exemplo, um ponto de solução, né, para darmos à nossa sociedade, para endireitar. Só que é tão complicado achar essa solução, porque na nossa sociedade está escasso os pontos de partida para exatamente solucionar esses problemas. Na igreja nós temos charlatões, no ministério nós temos charlatões, na música, aqui na cultura temos charlatões, na educação temos em todo lado. E às vezes vai fazendo o quê? Eles vão ganhando mais poder porque há muita mídia, né? Exatamente, há muita mídia para essas pessoas. Então, eu, a título de acréscimo, eu vou deixar um conselho. Primeiro, opiniões não são sentenças, são acréscimos. E é extremamente importante que a nossa régua só serve para medir a nossa vida. A vida do outro não é possível. Aquela tua música boa. Porra, ui, essas vossas publicidades aqui, música de fundo, meu Deus, pá. Porra,
Estragam. da empresa Cal Isaac. É, Contacte quer dizer, tiram um trecho do outro e ainda metem para a vossa de publicidade. olhar o nosso fracasso como tendo um motivo sucesso alheio. Isto também é um ponto. É importante deixarmos de justificar o nosso fracasso com o sucesso do outro. É importante entender também que o melhor para a sociedade, eu acredito que esteja no que a sociedade sente, não exatamente no que nós vamos indo dizendo. Anderson, eu teria alguma dificuldade de às vezes parece soar meio Finalmente falaram. Fogo, pensei que não falavam, meu. a baixa forma, não é essa questão de usar a régua a medir sobre o sucesso do outro. Olha só aqui, eu vou fazer uma pergunta, nunca ninguém fez em cadeia televisiva. Quem veste a Jéssica Pitbull? Quem veste? E não é a Jéssica Pitbull, só a Jéssica Pitbull, não. É a dona do país. Fogo! Rabo fora, meu! Quem veste? Quem veste? Falou do Ministério da Cultura. Lá está a dizer isso, mas os outros não se conseguem manifestar porque certamente são artistas, conhecem a tal artista e não podem dar uma opinião sobre isso. É isto que se chama a hipocrisia dos artistas. Eu percebo que não queiram falar dos seus colegas de trabalho porque parece mal, mas falar assim, olha, existem burlões, existem mulheres que se portam mal, existem homens que existem por aí, por que não chamar os bois pelos nomes? E atenção, não chamar o nome diretamente dos artistas. Dizer que na minha área, na minha profissão, existem artistas que estão a prejudicar muito a mentalidade de jovens, quer sejam homens, quer sejam mulheres. Mas eles não são capazes de dizer isso. São capazes de falar dos burlões, os burlões são capazes de falar dos artistas e aqueles que refletem num pensamento crítico e sobretudo falam de todos. Não é porque são mais genuínos, não. É porque procuram encontrar um meio termo para todos. Mesmo contra eles mesmos. Que medida disciplinar? Está a viralizar, na boa. Miúda girinha, miúda que não é cabeçuda, com um bom orientador, fica na linha, o nosso grande problema. Nós estamos a aplaudir o ruim, até matolonos mais velhos estão a bater palmas, meu. Nós vamos parar. E os meninos, então, a geração? Por esse Cota estava melhor calado, pai. Estou a gozar, eu sei que ele está a dizer coisas pertinentes, mas A próxima geração vai ser a A geração influência de que esta exerce, não é? cá. É. Bem, senhores, vamos avançar. Eu gostava de colher subsídios positivos em relação àquela Angola com a qual sonhamos, onde teremos cidadãos cultos e comprometidos com o desenvolvimento nacional. Os nossos antepassados nacionalistas lutaram para o alcance da independência. Sava. E o desafio a uma geração que deu continuidade alcançou a paz. A nossa juventude, a nossa geração lança-se o desafio do tão ambicionado desenvolvimento nacional. Eu quero poder pegar de forma sucinta o subsídio dos 4. O desafio do desenvolvimento nacional lança-se agora para a nossa geração. Qual tem sido o nosso posicionamento em sede disto? Estamos preparados para levar Angola e os angolanos a bom porto? Luís de Castro. Acredito. E é transversal para os 4, vamos tentar... Acredito piamente que sim. Nós temos jovens, se de um lado temos esse tipo de jovens que foram aqui supraditos, do outro lado temos jovens batalhadores. Vocês estão a ouvir esse barulho, mas não é do meu WhatsApp, hein? É mesmo de quem gravou esta brincadeira, em vez de colocar no silêncio o WhatsApp, não colocou. Jovem que tem estado a emprestar o seu saber em prol de um país melhor. Agora, que esses jovens têm que pegar nos outros jovens, né, e levá-los também para o caminho certo. Mas falta aqui aquilo que a Platão chamou na carta 7ª de diálogo, né, diálogo permanente, diálogo constante. É preciso aqueles jovens que têm estado a se destacar, pegar os outros jovens, replicar este areópago que está a ser levado. Não funciona bem assim. Não funciona bem assim.
a cabo pelo Geraldo, né? Fazê-lo em outros formatos, o tal Django que disse e muito bem o professor, agora que seja, por exemplo, um Django de jovens, né? Que sejam os jovens a replicarem isso. Portanto, os jovens não podem continuar na periferia da história. Os próximos 50 anos de história desse país devem ser construídos pelos jovens. Mas, se me permitir, eu gostava de voltar a tocar numa questão em que, e o Dr. Venâncio falou e muito bem no propedêutico da sua narrativa, que tem que ver com o mérito. Tanto no... Propedélico? O que é propedélico? Ai, meu Deus. Eu gosto, não estou a criticar, atenção, não estou a criticar. Mas isso cheira muito a performativo. É muito. Vamos vestir um fato e vamos atirar palavras bonitas e caras e etc. E atenção, não estou a falar dos convidados, mas tipo. Meu Deus. Mas pronto. É diferente. É diferente. Pelo menos é muito melhor que aquilo que estamos habituados a ver, né? Falar bué de alto, confusão, barulho e etc. Nós temos estado a desmerecer, por exemplo, muito boa gente. E a mim faz-me alguma espécie, por exemplo, que um empresário, pessoas como São mais 20 segundos, por favor. o ilustre doutor aqui ao lado, ralem todos os dias, por exemplo, para comprar uma viatura e amanhã aparece um pirralho, filho do ministro ou filho do deputado e tem o mesmo carro topo de gama que eu. Está-me a desmerecer, né? Eu ralo todos os dias, o Cleiton e o Mário estão todos os dias a perder noite para cantar, para conseguirem o que têm. E quando conseguem, depois aparece alguém que não fez absolutamente, dorme todos os dias, mas por ser filho do ministro ou filho do deputado, está, do ponto de vista material, equiparado com... Isso é desmerecer aquelas pessoas que efetivamente trabalham de forma árdua. Eu queria poder colher o subsídio dos quatro em relação à questão formulada, mas vamos para aquilo que são recomendações cruciais. Anderson, recomendações para quem nos acompanha, aquilo que é indispensável para se alcançar o sucesso. O que é que funcionou contigo? Em 30 segundos, Anderson. Certo. Não existem fórmulas para o alcance do sucesso, porém existem sim fórmulas para multiplicar o que se tem. Então, a popularidade é a mera sorte que, no ponto de vista cristão, é convertido como o agir de Deus em nós. E após essa popularidade, nós temos sim fórmulas, e tem o Dr. Venâncio pode fazer acompanhamento, já que a título publicitário, que pode ajudar-te a multiplicar. Por isso é que a título de referência, eu deixo aqui, quando Jesus estava com o povo... Repararam que ele está a distribuir o jogo e está a fazer muito bem, mas assim que o jovem da boina, acho que é o Clayton, me ensinou aquilo que os jovens estão preguiçosos e etc., ele corrigiu alguns. Ele não corrigiu mais nenhum, só corrigiu o Clayton, mas depois disse, olha, temos que avançar. Quer dizer, cortou o raciocínio do outro, cortou a opinião diferente do outro, porque parece que até que não quer aceitar. Ele está a fazer um excelente trabalho como moderador, mas era desnecessário esse tipo de despachamento. O povo no deserto a padecerem de fome, ele ao invés de só multiplicar, perguntou o que é que há. E depois de darem-lhe o que tinham, o pouco ele multiplicou. Então esse é um exemplo para dizer que zero multiplicado com qualquer número infinito é zero. Maravilha. Então tem de se ter algum número para obrigado. isso. Clayton M., recomendações finais para quem nos acompanha, aquilo que é crucial para o jovem do nosso país. Sem muito a dizer, sejam vocês apenas e muito sucesso. Olá, sejam bem-vindos ao Passa... E ele sentiu que foi quase que despachado. Podemos tentar ver isto completo, mas isto é quê? É 1 minuto, é 1 hora. Eu não estou com paciência de ouvir este cota aqui. Vocês não estão a ver, mas aqui ao lado está o vídeo completo. É Zuri TV. Pá, vejam, digam, angolanos. Angolanos? O que é angolanos? Pá, vejam aí e digam-me depois, ok? Forte abraço, pessoal.